Boa tarde a todos e a todas, espero que todos estejam bem. Estamos aqui com mais um seminário do Grupo de Dinâmica Orbital Planetologia, e hoje a gente tem a apresentação aqui da Thamis Ferreira. A Thamis, ela fez mestrado e doutorado aqui, está concluindo o doutorado aqui no grupo. Defesa é quando? Semana que vem, Thamis? Isso, na segunda-feira. Então, é a tese. Tá em cima, né? Tá bom, ótimo. Então, obrigado por apresentar aqui para a gente. Fique à vontade. Ok, gente. Então, vou tentar explicar o mais simples possível. Uma parte, na verdade, do meu projeto, né, de doutorado, que eu vou compartilhar com vocês. Uma parte dele foi feita durante a minha estadia na Universidade de Saragossa, que eu consegui, né, uma bolsa do CAPES-Sprint, e a gente conseguiu desenvolver um projeto de órbitas congeladas, justamente para aplicação em constelações, que é o tema do meu doutorado. E o foco do meu doutorado é Io, que é essa lua vulcânica de Júpiter. Bem, deixa eu... Pronto. Esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação da professora Silvia, do professor Betarchini, sobre a orientação também, né, do professor Daniel Casanova, que é da Universidade de Saragossa, e da professora Eva Tresaco, em colaboração com o Lucas Ferreira, que é do nosso grupo de pesquisa. Bom, a minha apresentação vai ser dividida, né, em introdução e objetivo. A metodologia que foi aplicada para obter, né, essas constelações em torno de Io, a utilização de um tipo específico de órbita, que são as órbitas congeladas, o próprio design das constelações que eu utilizei, a visibilidade do alvo, que foi a forma que foi verificada, o desempenho dessas constelações propostas para Io, finalmente a conclusão. Bom, como todos sabem, Io é uma lua, dentre os satélites galileanos, o mais próximo de Júpiter. Logo, a perturbação de terceiro corpo para corpos que orbitam Io é muito grande. Isso já foi estudado na literatura. Prado estudou isso em alguns papers. Eu também já fiz isso durante o mestrado. E foi visto realmente que, por conta da perturbação de terceiro corpo, o tempo de vida de órbitas em torno de Io, ela é considerado baixa. Mas o que seria baixa? Em termos de dias, muitas não duravam meses. No entanto, foi visto que, para determinadas faixas de inclinação e semi-eixo, existiam poucas possibilidades, pouquíssimas, dá para se contar, e que propiciava um tempo de vida superior a 2 anos. E isso é o que anima missões, que sejam, né, realizadas missões em torno de Io. Até o momento, o que foi feito foram passagens. A missão Juno, ela realizou uma observação de Io, né, de sua superfície, recentemente, nos últimos 3 anos. Então, no ano passado foi publicado um artigo, que eu tirei esse gráfico desse artigo, e analisou algumas crateras vulcânicas. E eles perceberam, a fazer toda essa análise, anéis térmicos. Vocês conseguem ver aqui na imagem? São assinaturas térmicas incomum em várias crateras. E, segundo o estudo, isso há uma possibilidade da existência, né, de lagos de lava ativos. E a gente sabe que Io, por ter, né, uma radiação próxima ao seu entorno muito forte, devido justamente à sua atividade vulcânica muito intensa, é muito difícil se propor missões para lá, mas por conta da blindagem de satélites, hoje, que já está realmente muito desenvolvida essa área, é sim um forte candidato
a ser visitado nos próximos anos. A Lua vizinha, né, Europa, ela vai ser agora visitada pela Europa Clipper, né, a missão que já foi, enfim, enviado o satélite, e no início de 2030 é a previsão, né, que chegue no sistema. Então, é o que esperamos, é que nos próximos anos, de fato, essa Lua seja visitada e visitada com orbiters, não mais com passagens, que é o que acontece até hoje. Esses aqui foram os alvos que nós escolhemos para o trabalho. Foram esses 4 alvos aqui. E foi tirado justamente desse trabalho que eu citei para vocês, que foi motivado pelos novos dados trazidos pela Juno. Então, Loki, que é bem próximo ao Equador, né? Fuxa, Materazo e Surge. Todos esses alvos, eles foram observados inicialmente pela Voyager, pelas missões Voyager 1 e 2. E foram detectadas muitas atividades vulcânicas intensas, inclusive Loki tem uma espécie de ilha fria no seu centro, né, e que não se deteriora, também é um dos motivos, né, de se enviar, né, sondas para investigar esse sistema. Tem muita coisa a ser investigada. Então, vem aí a proposta de unir o estudo dessas crateras vulcânicas em Io e a utilização de constelações. E eu nisso tudo nesse meu trabalho. Então, uma constelação de satélites, ela pode ser, então, definida como um grupo de espaçonaves, de sondas, que possuem um sistema interconectado e cooperam para um propósito específico, o mesmo propósito. As constelações de pequenos satélites oferecem diversas vantagens, principalmente por missões de reconhecimento, de mapeamento, incluindo a cobertura aprimorada, tempo de revisitação mais curto do mesmo ponto, observação contínua de algum fenômeno dinâmico, principalmente em Io, né, já que estamos falando de vulcanismo, e permite atualizações e reconfiguração desse sistema, de uma forma que não comprometa muito. E como já falamos do cenário dinâmico de Io, ele é muito perturbado, a perda de um veículo, se fosse enviado somente um, é muito grande, a chance é muito grande devido aos baixos tempos de vida que foram detectados, né, em estudos anteriores. Então, dois parâmetros que são bastante utilizados para o design de constelações é a inclinação, que está relacionada com a área de cobertura, as latitudes cobertas, e a longitude do nodo ascendente, que está relacionada com a distribuição dos planos orbitais. Não necessariamente todas as constelações precisam ter diversos planos orbitais. Tem constelações mais simples, de, no mínimo, 2 satélites, em que não tem toda essa robusteza. Mas tem algumas que já demandam, né, uma distribuição maior de satélites e essa distribuição em diversos planos orbitais. Então, o objetivo do meu trabalho é estudar a implementação de constelações em torno de Io, para observar esses 4 alvos que eu comentei com vocês, considerando um tempo de emissão de aproximadamente 2,5 anos, uma média que eu fiz estudando, né, missões anteriores a pequenos corpos. A metodologia. Como eu estudei anteriormente já esse sistema e percebi que, de fato, essas órbitas em torno de Io, elas são muito afetadas, principalmente pelo terceiro corpo, foi proposto, então, para esse trabalho, já que estamos falando de constelação e precisamos, né, de uma previsibilidade maior, o uso de órbitas congeladas. E, para isso, utilizamos um modelo analítico, para poder obter essas órbitas congeladas. Posteriormente, foi também utilizado um modelo numérico para propagar essas órbitas e ver, de fato, né, se elas se mantêm com a característica de órbita congelada e se elas são aplicáveis para poder implementar essas constelações em torno de Io. Então, o modelo analítico consistiu, basicamente, em obter a função perturbadora do terceiro corpo e da não esfericidade de Io, que foi utilizado o J2, o J3 e o J4, e
nós temos, no processo de dupla média, eliminar os termos de curto período. Então, só para ressaltar, né, o que seriam, então, essas órbitas congeladas? Elas são órbitas que possuem características de manter seus elementos orbitais constantes ao longo do tempo, e, por isso, são particularmente úteis em missão de observação, onde é importante que a trajetória e a cobertura do solo sejam consistentes. Nesse sentido, então, as órbitas congeladas são muito úteis porque são projetadas para neutralizar o efeito justamente dessas perturbações orbitais. Essas órbitas minimizam as variações dos parâmetros orbitais, como a excentricidade e o argumento do pericentro, que é justamente esse que a gente trabalhou, esses dois parâmetros. Então, a perturbação do terceiro corpo, né, como eu falei para vocês anteriormente, a gente quer obter a função perturbadora, tanto do terceiro corpo como da nossa esfericidade de Hill, né, J2, J3, J4. Então, temos aqui, eu botei um esquema aqui só para ilustrar, temos Hill, a nossa sonda e o nosso perturbador. Para obter as órbitas congeladas, foi essa a estrutura que foi usada. Então, envolve esses três corpos, né? Como mostrei para vocês. Essa sonda descreve uma órbita elíptica tridimensional em torno de Io, sendo sua órbita interna de Júpiter, e Júpiter descreve uma órbita excêntrica inclinada em torno do corpo principal. Então, a função perturbadora para o terceiro corpo, então, a aceleração, né, que essa sonda sofre, essa sonda em torno de Io, essa aceleração que ela sofre, devido, então, à presença de Júpiter, é dado, então, pode ser obtido através do gradiente da função potencial. A gente pega essa função potencial, a gente expande esse termo em polinômios de Legendre até a segunda ordem, o L1 aqui corta com esse termo, e a gente, então, considera somente o termo da segunda ordem da expansão. Para a gente conseguir fazer esse cálculo de eliminar esses termos de curto período do satélite e do corpo perturbador, a gente expressa esse cosseno do ângulo, que é esse ângulo aqui, em termos dos elementos orbitais, tanto da sonda quanto do perturbador. E para isso a gente utiliza, né, a expressão do produto interno e a gente abre esse termo. E a minha expressão final fica em termos dos elementos orbitais, a anomalia verdadeira, a longitude do modo ascendente, argumento do pericentro, tudo isso. A excentricidade, né, a inclinação, tanto da sonda como do perturbador. E a função, então, perturbadora da sonda, né, em torno de, considerando a perturbação de Júpiter, é dada por essa expressão. Para a nossa esfericidade de Io, a mesma lógica, né, a gente tem que a aceleração é o gradiente dessa função potencial, que podemos abrir isso aqui, né, vamos utilizar os termos zonais, os harmônicos zonais, J2, J3 e J4. E são essas expressões a qual a gente vai fazer a média. A gente vai utilizar essa expressão, né, a integral, para poder tirar a média da função, só que iremos utilizar a soma, né, de todos esses fatores que eu falei para vocês anteriormente, a parcela devido ao J2, ao J3, ao J4 e ao terceiro corpo. E vamos, então, fazer esse processo. Para isso, a gente faz algumas substituições para facilitar o cálculo. E é feito, então, a integral em termos da anomalia verdadeira. Anomalia média. Primeiramente, do satélite, né, da sonda, e depois do corpo perturbador. A única particularidade é que, para fazer esse processo, esse aqui já é a expressão da primeira média, para o J2, J3 e J4, do termo de curto período, e esse aqui também, essa é a segunda média. Como a primeira média não depende dos termos do perturbador, a segunda média vai ser igual à primeira, para os harmônicos, né, zonais. Para o terceiro corpo, a única modificação que é feita é que a primeira média é feita em termos de anomalia excêntrica, não da anomalia verdadeira. Então, é feita essas substituições, utilizando essas expressões, e a gente obtém, então, a primeira média do potencial e a segunda, utilizando essas expressões também. A gente obtém, então, a dupla média do termo do terceiro corpo. O que é que a gente faz agora? A gente soma cada uma dessas parcelas. Já que temos a dupla média do terceiro corpo, do J2, do J3 e do J4, devido, né, a Io, então, somamos tudo isso e aqui nessa expressão das equações planetárias, nós impomos, então,
que essa taxa de variação da excentricidade e do arrumento do pericentro, eles são iguais a zero. Okay? Para a primeira condição, para que isso aqui seja zero, nós obtivemos essas condições aqui, em que ômega seja ou π sobre 2 ou 3π sobre 2, e que a longitudinal ascendente, tanto da sonda como do perturbador, a diferença deles seja um múltiplo de π. Quando tudo isso aqui é satisfeito, ou seja, eu tenho esses valores específicos para esses parâmetros, eu acho que dE dt é igual a zero. E ficamos somente com essa expressão aqui, ó, d ômega dt. E para isso a gente, então, obtém essa superfície de órbitas congeladas ao resolver esse d ômega dt aqui igual a zero. Então, eu tenho valores de semi-eixo, de excentricidade e de inclinações que me permitem obter que esse d ômega dt seja igual a zero. Ok? Para esse trabalho, como o foco da minha apresentação é a constelação, eu, então, fixei esse valor em semi-eixos menores do que 3.000 quilômetros. Okay? Eu fiz aqui o corte para vocês dessa superfície para ômega 270, tá? E A igual a 2.221,49 quilômetros. Que, considerando órbitas quase circulares ou bem próximas, com a excentricidade bem baixa, sabe? Temos uma altitude aproximadamente de 400 quilômetros. E a gente acha que, ó, essas condições aqui, vocês podem ver, aqui é a inclinação e aqui é a excentricidade. A excentricidade é bem baixa, tá vendo? Da ordem de 10 a menos 6 vezes 10 a menos 4, a menos 5, chega também a valores de 10 a menos 5, ou seja, bem próximos de zero, ou seja, quase circulares. E são nessas aí que a gente vai focar. As demais não têm aplicação, porque já começam colididas, então, essas aqui, esse aqui é o limite de aplicação, né, para as missões, e focamos nessas órbitas que são quase circulares. No entanto, existem condições, se a gente for parar para pensar aqui, de inclinação, que elas são estáveis e instáveis. E o que isso significa? Quando eu faço a propagação dessas órbitas, utilizando as equações planetárias de Lagrange, por 20 anos, 25 anos, a gente vai ver, né, os efeitos seculares das perturbações, nós vemos que esses parâmetros que a gente quis que fosse zero, como E e ômega, eles, para a região estável, se mantêm com um valor bem próximo do inicial, ou seja, se começa com ômega 270, vai ficar com ômega muito próximo de 270. A oscilação vai ser muito baixa, então vai ocorrer uma libração, né, em torno de 270 ou de 90, e a excentricidade também. A variação ela não vai ser muito grande ao longo desses anos, em comparação com o valor inicial. Porém, isso não acontece com essas órbitas congeladas instáveis, que é basicamente nesse intervalo aqui, ó, entre 60 e 120. Então, para o caso das constelações, nós focamos em órbitas congeladas estáveis. Apesar de que nós sabemos, como eu já falei no início, o tempo de missão é 2,5 anos, certo? Não vai chegar a uma década nem duas. Mas eu achei por bem fixar, né, essa regra de utilizar já as órbitas que são estáveis, né, ao longo desse tempo, porque se houver alguma extensão de missão, e a gente já viu em vários casos isso realmente acontecer, de fato a gente consiga garantir que essas órbitas mantenham esse comportamento ao longo de mais tempo do que o proposto inicialmente.
Então, como já foi falado, essas órbitas congeladas elas são bastante aplicáveis, justamente por manter essa altitude muito próxima de constante, constante, mas bem próxima. Isso tudo demanda um custo de manutenção menor, já que órbitas em torno de, como eu já falei, são bastante afetadas. Então, quanto mais longe da superfície de Io a minha sonda está, maior ela vai sofrer a perturbação de terceiro corpo. Então, por isso, nós focamos em órbitas congeladas e de baixa altitude. Já o modelo numérico foi utilizado para fazer a propagação dessas órbitas. E aí, sim, depois da perturbação, depois da propagação dessas órbitas, a gente, de fato, propôs uma configuração que fosse aplicável ao sistema, já que estamos anteriormente falando de um modelo médio, né? Então, no modelo numérico, nós temos também as perturbações de curto período, né? Foi feito, então, essa propagação no integrador IS-15 do pacote de integração Rebound, e os dados foram retirados do JPL para essa data, né, de 4/3 de 24, tendo Eclipse como sistema, porém foram feitas rotações nessas condições para que Io fosse o plano de referência do sistema, justamente para não ter erro na hora de colocar as sondas nas suas inclinações iniciais. Os dados de entrada dos perturbadores são as massas dos corpos, os elementos que já foram, né, rotacionados, como eu falei a vocês, o valor dos harmônicos. E essa parte é importante porque eu falei a vocês que até agora, para o modelo analítico, foi utilizado J2, J3 e J4 de Io. Para agora o modelo numérico, vamos acrescentar o J2 de Júpiter e o C22 de Io, já que tem um valor significativo. Então, esses elementos orbitais, esses valores dos harmônicos, já para os dados da sonda, são colocados esses valores iniciais, desses valores orbitais iniciais. Foi verificado a cada passo de integração colisão com a superfície de Io, nessas sondas, pelo critério da altitude. O escape da região de interesse, que foi o raio de Io, que é aproximadamente 5,7 raios de Io, e a sobrevivência, né, que é o que a gente quer, a sobrevivência aos 2,5 anos de integração. Para agora o modelo numérico, foi utilizado a perturbação também, considerada, né, a perturbação dos galileanos, já que a gente sabe que eles estão em ressonância de momento médio com Io, né? Então, são bastante importantes de serem considerados na dinâmica. Então, para o design de constelações, dado todo o estudo que eu fiz anteriormente, durante o mestrado, e também no início do doutorado, que eu fiz, não trouxe para vocês, porque não foi o escopo da apresentação, mas fiz mapas de tempo de vida, né, para ver como esses parâmetros iniciais da sonda influenciam nesse tempo de vida, percebi, então, que dois candidatos eram órbitas quase circulares, com argumento do pericentro igual a 0 ou 180, longitude do nodo ascendente igual... troquei aqui, gente. Na verdade, é a longitude do nodo ascendente igual a 0, 180, o argumento do pericentro igual a 270, e inclinações inferiores a 50 graus, que é o que eu falei para vocês, a região estável. Então, caso 1, proposto, foram 5 satélites, ok? Foi considerado o mesmo plano orbital. Tem um ômegazão 0 aqui, é 0 para todo mundo. E o ômegazinho foi 270, ok? Foi distribuído esses 5 satélites nessas inclinações. 15, 20, 30, 40 e 45 graus. As excentricidades, percebem que foi da ordem 10 a menos 5 a 10 a menos 4, ou seja, quase circulares, e todos, já considerando que essas ondas são quase circulares, a aproximadamente 400 km de altitude. No segundo caso, eu já considerei aqui esse ômega 1 desses satélites, o quarto,
com esse valor igual a zero. Todos eles satisfazendo aquela condição de órbita congelada que eu mostrei para vocês aqui, ó. Né? Senão, a gente não tem DADT igual a zero. Não funciona. Então, mesmo utilizando, né, o modelo numérico, eu mantive esse critério. Mas, para o caso de 600 quilômetros, já que estamos tratando de órbitas quase circulares, então, a altitude inicial é aproximadamente 600 quilômetros, a inclinação foi de 15 a 40. Eu vi que para 45 a órbita já era bastante perturbada e não fugia do escopo do que eu propus para o trabalho. Então, e fora que para a órbita congelada, a essa inclinação, eu já inicio com essa excentricidade com valor entre 10 a menos 1. Isso faz com que fuja, sabe, do proposto. E que elas sejam muito mais perturbadas do que essas aqui que foram escolhidas. Então, por isso que eu parei em 40, para o caso de 600. Então, para analisar esse impacto de propor, então, o caso não médio, né? Ou seja, um modelo numérico, eu fiz esses gráficos de amplitude. Peguei o maior valor e o menor valor desse elemento orbital semi-eixo, excentricidade, inclinação, altitude, e eu fiz esses gráficos aqui. Inicialmente, para o modelo, o mesmo cenário dinâmico do caso analítico, ou seja, J2, J3, J4 e Júpiter, e, posteriormente, incluindo a perturbação dos galileanos, do C22 de Io e do J2 de Júpiter. E por que eu fiz isso? Porque eu sei que esses harmônicos, com base em trabalhos anteriores que eu fiz, eles vão influenciar na dinâmica. Não só no tempo de vida, mas também na amplitude em que esses elementos vão ter ao longo do tempo. Então, aqui, para o caso 1, ele vai até 45, né? Porque são sondas que foram colocadas entre 15 e 45. E o caso 2, de 15 a 40. O que eu mais achei interessante é que a inclinação ela teve um impacto grande quando consideramos os galileanos e o C22 de Io e o J2 de Júpiter. Vocês percebem, esse aqui é a inclinação para o modelo do cenário Bold analítico. E quando eu acrescento essas outras perturbações, eu chego a obter para 45 graus, por exemplo, para 40 graus, no caso, cerca de, para a inclinação, quase 13 graus, sabe, de variação. Ou seja, se eu pego inicialmente o caso aqui de 45, ele foi menor valor e o maior valor, essa subtração deu mais ou menos em torno de 13 graus. E se você considerar o caso analítico, por exemplo, essa inclinação praticamente é constante. Não tem variação praticamente nenhuma. Já quando a gente considera o modelo numérico, obviamente a gente sabe que vai ter, né, essa variação, obviamente, mas considerando outros casos em que eu já analisei em trabalhos anteriores, não foi uma variação muito grande. Foi menor do que 15 graus. Também, para altitude, foi o que eu mais achei importante, já que a gente quer manter uma altitude próxima para todos os membros da constelação. Tanto para aquele que está a 400 quilômetros inicialmente, como para aquele que está a 600 quilômetros inicialmente. O que eu percebi
foi que, para o caso de... do caso 2, de 600, o maior valor, inicialmente 600, certo? Próximo a 600. O maior valor que esse satélite, que foi o 4, né, que está a 40 graus inicialmente, foi 716 quilômetros. Foi o máximo que ele chegou. E o mínimo foi 491. Todos os outros tiveram uma amplitude, né, nessa faixa. Então, o máximo dos membros da constelação do caso 2 de 600 foi 716 quilômetros e o menor valor atingido é 491 não, gente, perdão. Foi 180, mais ou menos, para esse caso, né? Quando consideramos todas as perturbações que eu falei anteriormente, C22, J2 de Júpiter e os galileanos. Já o caso 1, também a altitude permaneceu nessa faixa, ok? Então, para isso, nós pensamos, então, em avaliar o desempenho dessas duas configurações de constelação, tendo a visibilidade dos alvos calculada. E isso é feito utilizando o cálculo desse ângulo aqui, ó, entre o raio entre o alvo e o centro de íon e a nossa sonda até o alvo. Esse ângulo aqui é quem vai me dizer se a minha sonda está no horizonte do alvo, está acima do horizonte ou está abaixo do horizonte. Quando ele está no horizonte do alvo, a gente diz que esse ângulo é 90 graus. E maior do que 90, ele está visível, menor do que 90, não está visível. E isso foi feito da seguinte forma. Então, eu propaguei essas órbitas, vamos lá, peguei essas posições iniciais aqui da sonda, e das 4 sondas para o caso de 600, das 5 sondas para o caso de 400, propaguei durante 2,5 anos, e a cada passo eu botei x, y, z, correto? Então, com isso, eu consigo calcular esses vetores aqui, ó. Esse vetor do raio eu já tenho, né, porque esses raios são fixos, ok? Esses alvos são fixos na superfície de íon. E eu tenho aqui o meu x, y, z para cada tempo nesses 2,5 anos da minha sonda, ok? Então, como no sistema, esse x, y, z, ele está no sistema inicial, centrado em íon, nós precisamos considerar a rotação de íon, né? Está rotacionando, então, isso foi considerado, mas não foi no integrador, foi num programa à parte, em que cada passo foram feitas as rotações para considerar essa rotação de íon, e foi calculado esse ângulo aqui, através das leis por tempo. E verificado se esse ângulo era maior que 90 a cada passo. Com isso, foi calculado, então, um arquivo visível ou não visível para esses alvos. E esse tempo, já que eu tenho uma coluna do tempo, né, que vem lá do meu integrador, esse tempo, ele foi, então, organizado nesses diagramas, ok? Esse aqui, eu trouxe para vocês somente um exemplo de Loki, que é o mais próximo do Equador, né? É o alvo mais próximo do Equador. E ele teve... a gente vai ver posteriormente que ele foi o mais observado, né, pelos satélites, tanto da configuração 1 como da configuração 2, né? Mas eu quis trazer para vocês o panorama de como foi essa distribuição nas primeiras 24 horas. Então, o total, né, de visibilidade aqui para o satélite 1, para a Loki, foi cerca de 1,45 horas. Mas isso ocorreu em diversos momentos dessas 24 horas, certo? Não foi bem distribuído. E quando temos, então, uma altitude maior para esse satélite, vocês vão perceber que esse tempo ele vai aumentar. Para Loki, então, essa constelação, aqui, a inclinação inicial, né, desses satélites é 15, né? Mas vocês perceberam que pelos gráficos anteriores que ele não varia muito de 15,
ok? Principalmente para 400 quilômetros, não varia muito. Então, ele chega a aproximadamente 0,83 graus. Então, é muito pequeno, sabe, essa variação. É menor do que 2 graus, ok? Então, 15, porém, se vocês perceberem aqui, ele consegue visualizar alvos mais ao norte, justamente por conta da soma desse ângulo. Ele já está nessa inclinação, e a gente vai fazer a soma, então, deste ângulo mais a inclinação, e a gente vai perceber que ele vai conseguir enxergar alvos muito mais do que a inclinação inicial dele, que está relacionada com a altitude que ele vai varrer, né? Onde os subsatélites, os pontos, eles vão percorrer no mapa. Ok? Então, para a Loki, 66 dias, aproximadamente. Para o meu satélite, inicialmente, a 15 graus. Para o satélite a 45, vocês perceberam que vai para 41 dias, mas também é um tempo bom, considerando o cenário, né, de dinâmico que a gente já comentou anteriormente. Já para Fuchs, que é um pouco mais acima, ele teve basicamente um mês, né, de observação para esse satélite 1. Para o satélite de 45 foi mais ou menos 41 dias. Já para o de 40 foi 41 dias, né? Para o inicialmente em 30 graus foi 38 dias, e foi valores muito próximos, vocês perceberem. E 30 e 40 foi muito próximo. Para Materazzo, eles tiveram valores próximos, mas o I igual a 15, ele já enxerga menos, como eu falei a vocês, porque ele está próximo ao equador de Io, apesar dele conseguir enxergar alvos mais ao norte, mas é mais raro ele fazer isso, ok? Do que comparado a um satélite que ele vai varrer o menos 45 mais 45, que é o caso aqui do nosso satélite 5. E ele vai observar esses alvos ao norte por muito mais tempo do que os satélites, por exemplo, próximo ao Equador. E foi o que foi observado. E isso fica muito evidente a observar SURT, que é o que está realmente pensando no norte. Deixa eu voltar aqui, só para vocês verem os alvos. Aqui, SURT é esse aqui, ó. Ok? Está aproximadamente 46 graus de latitude. E para o satélite que está com inclinação de igual a 15, ele somente vê um dia. É bem pouco. Em 2,5 anos é bem pouco. Mas esse cenário, ele melhora quando a gente vai para órbitas, né, com altitude maior, que é o caso de 600 aqui inicialmente. Considerando, né, que esses satélites são com órbita com acidicidade muito baixa. E esse aqui é o panorama para as 24 horas, né, as primeiras 24 horas. Para a Loki também, você percebe que o tempo, ele aumenta de observação, até para as primeiras 24 horas, já vê esse aumento, e ele fica maior ainda quando consideramos todo o tempo de missão. Para o caso de Loki, ele chega a 112 dias, aproximadamente, o satélite igual a 15 chega a ver, né? De observar esse alvo. Já o satélite 4 foi o que também observou Loki nessa faixa, mas também teve um bom desempenho, que foi de aproximadamente 80 dias. E tanto Fuchs como a Materazzo, eles têm tempos próximos também de observação, 60, 70 dias para os maiores de 30 e 30 dias para esse caso aqui de Materazzo, que foi o que menos teve desempenho, foi esse de 15, de inclinação inicial igual a 15, o SAT-1, 37 dias aproximadamente, mas ele conseguiu observar bem a Materazzo para o membro do SAT-4, né? O membro que está igual a 40 graus inicialmente. SURT também foi o que menos recebeu observação de igual a 15, mas foi o que mais obteve de igual a 40, chegou a ter mais ou menos 52 dias de observação.
Então, foi visto que, de fato, foram obtidas condições que duraram os 2,5 anos, que tiveram variação aceitável de altitude, porém, o argumento pericêntrico, que foi o que a gente congelou, né? Ele circula, infelizmente. Nem tudo é perfeito. Não conseguimos obter aquela libração que obtivemos no modelo analítico, porém, foi satisfatório porque a gente conseguiu fazer boas observações em tempo bom de observação desses alvos, que é o objetivo, né, da missão. Chegou, né, o Lockton chegou a mais de 110 dias de observação pelo SAT-1, no caso 2. Surte, como eu falei para vocês, foi o menos observado, mas o maior ganho para mim foi, de fato, a gente conseguir condições que, mesmo considerando as perturbações que eu falei anteriormente, a não infelicidade de Io, lá representada pelo J2, J3, J4, o C22 de Io, o J2 de Júpiter, os galileanos e o próprio Júpiter, tudo isso, mas ainda assim, nós obtivemos condições em que essa altitude foi aceitável, tem variação, obviamente, mas foi uma faixa aceitável, não tivemos 1.000 quilômetros de variação, nada disso, para essas duas condições, certo? E eles duraram 2,5 anos, certo? Os próximos passos é considerar outras perturbações para esse sistema e estender esse estudo para outros corpos do sistema solar. Queria agradecer à CAPES, que me concedeu a bolsa de doutorado, e a bolsa de doutorado São Luís, e a Universidade de Saragoça por ter me recebido e ter colaborado muito com a minha pesquisa. Muito obrigada. Obrigado, Tamis. Agora a gente abre para perguntas, comentários. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário? Eu paro de compartilhar, gente, ou deixo compartilhado? Deixa por enquanto, se alguém perguntar algo que precisa mostrar. Aqui a Evelyn deu parabéns. Alguém mais? Mais alguma coisa? Na realidade, eu fiquei numa dúvida da ideia do projeto. Oi? Desculpe atrapalhar. A Evelyn faz uma pergunta também. Ah, não vi? Desculpa, eu li rapidamente. Não tem, obrigado. Parabéns pela apresentação. Poderia explicar melhor o que são órbitas congeladas instáveis? Não ficou totalmente claro para mim. Certo, gente. É porque eu não coloquei as imagens também nessa apresentação, porque acabou não sendo o escopo. Mas o que acontece? Mesmo para obter essas órbitas congeladas, a gente faz a média, certo? E quando a gente faz a propagação dessas órbitas, utilizando as equações planetárias, para muito tempo, eu fiz 20 anos, tá? Esses parâmetros que a gente congelou, ele apresenta variação significativa. Mesmo para um modelo que eu não tenho termos de curto período. Entende? E eu nem estou falando do modelo numérico, estou falando do modelo analítico. Então, ele quer dizer que ele inicialmente ele está congelado, ou seja, a minha excentricidade ele vai estar librando próximo do valor inicial. O meu ômega também vai estar próximo a 270 ou próximo a 90. Porém, quando eu propago isso os 20 anos, certo? Resolvo essas equações para 20 anos, aí ele já tem uma variação. Já tem uma variação muito significativa. E outra, principalmente para valores na vizinhança. É isso que caracteriza o ser instável. Ele só vai ter aquela característica para aquele exato valor. Eu achei, naquela região que eu falei para vocês, entre 60 e 120, quando está próximo ali de 90, nem no próprio exato valor que ele está dizendo que está congelado, eu vejo o comportamento. Então, é isso que significa ele está instável. Então, ela perguntou, Tamis, se essa variação significativa é você que delimita? Não, professor, porque ele circula. Ele não está mais librando, ele não está próximo de 270 mais. Que a variação, o que eu estou querendo, na verdade, com o modelo analítico, essa variação seja próxima de zero, sabe? Do ômega de E, seja muito próximo de zero. Quando eu vou fazer ao longo do tempo E por T, certo? Meu gráfico E por T. Ele circula. Eu tenho isso. O cosseno é cosseno ômega, é seno ômega, eu tenho que apresentar um círculo.
Tem que Perfeito. apresentar um círculo. Quando não apresenta esse círculo, é o que acontece com os meus instáveis. Ele não está apresentando o meu círculo, os círculos que deveriam, que caracterizam órbitas congeladas estáveis. Certo? Certo. Eu não verifico isso. Para isso Ok, está errado. Bom? obrigado. O professor Vilhena levantou a mão. Vilhena, por favor. Oi, tudo bem? Parabéns aí pela sua observaçãozinha. Como é que Sim. você fez para pegar a órbita congelada considerando o C22? Que é daquele Não, turmalíneo. professor, assim, o C22, né? É, Eu não considerei o C22 no modelo analítico. Não bom, considerei, certo? tá O certo. que eu fiz? Eu peguei as condições congeladas com J2, J3, J4 e Júpiter. Eu peguei essas condições, coloquei no integrador, no modelo numérico, e propaguei essas órbitas considerando o C22, foi numérico, não foi no modelo analítico. Tá bom, tá É bom. Muito uma obrigado. ótima sugestão para o futuro, com certeza, considerar esse modelo analítico, que seria muito trabalho. Tá. Parabéns, professor. Muito bem, viu? Tá sim. Ok, antes de passar para o Josué, tem uma pergunta aqui no chat do Gabriel Roberto. Você considerou algum modelo para constelação, como o modelo Walker, Drain, etc.? Não, foi esses dois modelos, professor. Congeladas, esse método não se encaixa. Não, eu considerei somente contas congeladas para altitudes baixas. Esses dois cálculos. O meu trabalho foi isso. Ainda não. Ok? Ok. Josué, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado, Thames, pela apresentação. Eu vou deixar algumas perguntas para segunda-feira. Vou fazer uma. Só vou fazer uma agora. Quando você colocou aquele, até pegando a resposta que você deu à pergunta do professor Vilhena, no modelo que você simulou analítico, com média, não tem a C22, certo? Não Você tem, não. mencionou. Não tem. E aí você tem aqueles plots que dá uma diferença na amplitude de oscilação da inclinação para o caso numérico e para o caso analítico. Então, naquele caso numérico, aí você tem o C22 incluso, certo? Professor, eu acho que eu devo, então, não ter esclarecido isso muito bem na tese. Tudo ali é modelo numérico. É o cenário dinâmico que é analítico. Sim, você poderia voltar naquele slide, por favor? Claro, é tudo numérico. Então, é que em algum momento, acho que eu escutei você mencionando que um envolvia comparação analítica e outro numérico. Então, é tudo numérico, tudo aí nesse caso não. E é a mesma coisa, professor, é o cenário. Eu quis mostrar, com o mesmo cenário, que vai ter diferença utilizar, né, o que o modelo está médio e o não médio. Tudo aqui é o modelo não médio. Desse caso, certo? Nesse caso. Lá na minha tese, eu coloquei uma seção só com a parte do modelo analítico, que é feito a propagação para os 20 anos, só que eu botei os 2,5 anos iniciais, mas eu propaguei por 20 anos. Aproximadamente isso. Você só usou o modelo, aquele gráfico de 3D do início da apresentação só para guiar a escolha das condições iniciais para você fazer simulações numéricas, basicamente. Sim, senhor. Esse aqui, ó, que é isso. Sim. Sim. Sim, ok. Na segunda eu tenho mais umas outras dúvidas para apresentar, mas tá bem interessante o trabalho. E só para, até ligado à pergunta que foi feita aí no chat, né? Por que especificamente a escolha dessas configurações de 4, 5 e essas condições iniciais? Porque, por exemplo, quando eu vi nas tabelas, tem lá valores de 15 graus, 20 graus. Por que, por exemplo, não tem 25 graus de inclinação? Não, tem 35? Qual foi foi arbitrário, o foi critério? meu. Para 25 funcionaria, para 35 funcionaria, o que não funcionaria é para 50. Para 50 não funcionaria, para 80 não funcionaria, para 70, 90, então, enfim. E tem algum critério? Qual foi o critério que você usou para escolher esses saltos? Justamente, não, Tem salto de 5 graus e tem salto de 10 graus, certo? Certo, mas foi arbitrário mesmo, professor, não teve nenhum motivo específico. Eu queria parar no 45,
para o caso 1, eu queria parar no 45, e eu tenho um motivo para isso, porque o 46 e 48 já tinha quando eu incluía, né, a perturbação do C22, dos galileanos, ele já tinha uma variação muito maior nesses elementos, sabe, que não seria legal por causa da constelação. E é por isso que eu não utilizei 48. Não é que não teria órbita congelada estável, é que quando eu parto para o modelo numérico, a perturbação já afeta demais, sabe? Mas antes de 40, tá ótimo. Eu poderia ter utilizado 25, poderia ter usado 35, não teria problema nenhum. Agora, depois entre 45, 47, 48, aí sim, por isso eu quis parar no 45. E no caso 2, eu parei no 40. Porque 45, no caso 2 também, já dá complicação. Assim, complicação porque eu tô pensando em constelações, você tá entendendo? Mas, se fosse um satélite único assim, existe, dura o tempo de integração, entende, professor? Dura 2,5 anos, tem isso. Mas, essas variações são maiores, são mais significativas. Certo, só um comentário final, obrigado pelas explicações. Quando você respondeu sobre órbitas congeladas instáveis, porque começa a circular, essa terminologia eu não conhecia da literatura. Você saberia me indicar se tem algum local que define dessa maneira? Porque a partir do momento que a órbita começa a circular, e aí os elementos orbitais que você quer congelar, eles saem dali, aí o que eu conheceria seria dizer que, na verdade, a órbita congelada foi destruída. Ela não é mais congelada, ela foi destruída, porque ela já saiu da definição de congelada, que é a libração bem pequenininha ao redor daqueles parâmetros, que seria importante definir bem, né? Excentricidade, inclinação, argumento pericentro e tudo mais. Então, fiquei curioso se existe isso na literatura, órbita congelada instável. Eu não conhecia essa maneira, achei Eu não sei interessante. se foi no paper da Eva, professor, eu vou dar uma olhada, tá? Sim. Se fui eu que cunhei isso, ou se eu tirei isso de algum lugar, professor, agora eu não vou me recordar. Mas, assim, o que eu quis ressaltar com isso foi o seguinte, é a vizinhança. Na vizinhança, é porque eu não sei se eu posso compartilhar outra tela aqui, gente, enfim, eu posso mostrar isso. É que num ponto próximo eu faço um delta, assim, um delta em I, sabe, pequeno. Eu já vejo como o senhor falou, essa órbita não estando mais congelada. Naquele ponto específico, ela está. Isso acontece, por exemplo, para 70. Mas eu tenho que pegar muitas casas decimais da condição congelada. Tem noção. Eu botei na minha tese isso, para mostrar. Só que você pega o ponto vizinho. Ele já não está congelado. Então, a essas ondas que têm essa característica, eu estou chamando de instável. Entendeu? Sim, eu vou deixar espaço para os outros fazerem perguntas aí. Claro. A gente pode continuar na segunda. Obrigado. Tá bom, tá certo. Obrigado, Josué. Mais alguém? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário? Não? Adrian, eu acho. Adrian, por favor, pode falar. Boa tarde. Então, você poderia voltar a parte do modelo analítico no início? Só uma curiosidade mesmo. Claro. Ok. Esse aqui, modelo analítico. Um pouco antes. Você fez uma expansão inicial antes dessa? Não, eu peguei esse Não, potencial. antes desse slide. Isso, essa expansão aí, você pegou até a segunda ordem, é isso? Isso. Foi até a segunda ordem. Mas, assim, é preciso isso? Porque, não sei, pelas distâncias que estão envolvidas aí, né, o R e o RJ, não sei se talvez você deveria considerar ordens superiores nessa expansão, não sei se é tão preciso considerar só a segunda ordem, só uma curiosidade mesmo. Para esse trabalho eu considerei até a segunda, entende? E literalmente a literatura, artigos anteriores sobre isso, e o pessoal do grupo de pesquisa que eu trabalhei, eles já faziam trabalho utilizando essa abordagem, então eu continuei essa abordagem. E aí apliquei para o meu trabalho. Okay?
Certo. E a inclinação que você usa o equador de Io, né, como referência, no caso, só a curiosidade mesmo da inclinação de Júpiter, quanto que fica nesse caso? Obrigada por ter perguntado, eu não falei isso. Para o modelo analítico, eu estou considerando lá no que eu estou fazendo no matemática, eu estou considerando 0. Mas lá no modelo numérico, é feito rotações para poder deixar o plano do equador de Io como o plano do sistema. Mas no matemática, a gente, por bem, considerar logo igual a 0, já que é bem... Fica mais simples. Fica mais simples. Mas a Obrigado. conta foi feito para considerar diferente de 0. Se eu quisesse, por exemplo, fazer outras simulações, considerando diferente de 0, eu poderia. Porque o cálculo realmente levou em consideração o perturbador inclinado, né, e etc. Tá certo, obrigado. Obrigado, Adriano. Mais alguém? Não? Então, agradecer a Thames, obrigado pela apresentação e desejo uma ótima defesa aí na segunda-feira. Obrigada. Tá bom? Faço uma prévia hoje. Já fez um teste. Legal.